Seguindo aqui com a nossa lista, com o nosso inventário, tratamos agora de casos em que certas imposições semânticas, considerando os usos da norma culta, da norma padrão, casos em que certas imposições de sentido é que vão determinar a preposição exigida, regida por determinada forma verbal. Para ilustrar isso, nós vamos lidar aqui com a forma verbal chegar. O que acontece com esse verbo? Chegar pode reger a preposição a e também reger a preposição em. Porém, há aqui uma imposição semântica sobre esse termo associado ao verbo para que seja usada uma ou outra. Como assim? Se eu vou usar aqui ligado ao verbo o local a que se chega, é chegar a algum lugar. Se eu vou mencionar aqui o meio de transporte utilizado para se fazer um trajeto, aí é nesse caso que se usa a preposição em. Então, para que nós tenhamos um exemplo, numa frase que dissesse a seleção de vôlei chegou ao destino em um avião de carreira, nós veríamos aqui os dois casos. Tanto há um termo indicando o local a que se chegou, a seleção de vôlei chegou ao destino, quanto aqui uma expressão indicando o meio de transporte em um avião de carreira, parecido com esse esquema aqui que tinha sido apontado. Claro que isso é a regência da norma padrão, é a regência que estudamos aqui. Vamos analisar aqui um fragmento de texto que foi uma entrevista concedida ao programa Fantástico, programa televisivo, pelo cantor e compositor Caetano Veloso. Para ser mais exato, ele dava entrevista com seu parceiro de carreira, Gilberto Gil, falando sobre um novo show que os dois estavam preparando e que iam começar a apresentar. Aqui a fala do Caetano era a seguinte: Gil é meio aéreo. A gente tomou uma ponte aérea Rio-São Paulo, chegou em São Paulo. Não sei se eu parei para ver se tinha alguma coisa na esteira para mim. O fato é que Gil saiu do aeroporto, pegou um táxi e foi embora. Quando procurei Gil, não achei Gil. Me abandonou no aeroporto. Bom, aqui ele conta uma peculiaridade, uma curiosidade de ambos na estrada. E ele usa nesse contexto. Gil é meio aéreo, a gente tomou uma ponte aérea, chegou em São Paulo. Bom, é possível observar aqui que nessa entrevista, Caetano Veloso faz uso de uma modalidade menos formal da língua portuguesa, de uma variedade linguística mais própria da coloquialidade, não é? Então, em vez do que se determina no português padrão, que seria chegou a São Paulo, ele usa aqui chegou em São Paulo. Mas, claro, é importante considerar que não é possível dizer que foi um erro, uma imprecisão, uma impropriedade de Caetano Veloso. É que aqui é um contexto em que ele faz uso da informalidade. Na informalidade acontece chegar em um destino. Porém, se nós queremos adequar ao português padrão, já que o foco dessa nossa aula é lidar com a norma padrão, em vez de chegou em, seria chegou a São Paulo. Vamos lembrar, porém, que o verbo chegar não é o único que tem sua regência determinada por algumas imposições semânticas. Aqui no texto escrito segue um outro caso que eu peço que você considere antes de fazer exercício sobre esse assunto, sobre essas imposições semânticas na regência.